Diletos irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Quem fala com vocês é o pastor Jorge César e também o pastor Eliseu Oliveira. Estamos aqui na Semadeiron, nos estúdios da Semadeiron, para mais um programa Escola Bíblica Dominical. E hoje, lição número 6, 7 de agosto de 2022, a sutileza das ideologias contrárias à família. Pastor, tem isso? Tem. Ideologias que são radicalmente contrárias à família, especialmente a família ortodoxa, a família patriarcal, a família aos moldes da Bíblia Sagrada. O texto áureo diz-nos: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. Atentem, não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso foi o próprio Deus, e a iniciativa para fazer-lhe uma auxiliadora também fora do próprio Deus. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Isso é na sabedoria de Deus que acontece coisas bonitas assim. Como verdade prática, temos um texto maravilhosíssimo. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. E é um planejamento sutil, com aparência de proteção, com aparência de estar fomentando a família. Na verdade, a ideologia vem com o propósito de destruir a família. Que Deus tenha misericórdia e que nenhum de nós caia nessa cilada tremenda do adversário de entregar sua família de mão beijada para ele assim. A leitura em classe, eu recomendo que você a leia aí na sua casa ou na sua classe, e nós vamos já aos comentários. Eu introduzo esta lição dizendo aos irmãos que a família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Foi Deus quem idealizou. Se existe alguma ideologia que é boa, que é perfeita, é a de Deus. E Deus idealizou a família. Sim, ele a idealizou, mas com valores morais e espirituais a serem seguidos e alcançados. Ele deu ainda alguns fundamentos especiais para que essa família se edifique neles. Isso é verdade. Então, qualquer que quiser legislar sobre família, ou escrever sobre família, ou falar sobre família, ou ensinar sobre família, é preciso que primeiro aprenda com o autor da família, Deus. Deus é o autor da família. Qualquer outra autoria que se queira oferecer, ou qualquer outra autoria que se queira assumir, olha, não procede do Pai das Luzes, de Deus, mas sim de outra fonte, então deve ser rechaçada. Então, já aprendemos aqui que o autor da família é Deus, ele é quem a instituiu, e é ele, então, o único, eu repito, o único, que pode legislar sobre família. Então, veja que ele já deixou prontinho a legislação sobre família. Que pai, mãe, marido e mulher, filhos, devem viver em harmonia, devem viver aos moldes dos princípios que a palavra de Deus nos ensina a viver. Modelos alternativos, infidelidade e outros modelos de família que se querem adotar, apenas mudando o rótulo, como diz o comentador, não deve ser aceito porque o veneno é o mesmo. O veneno é o mesmo. Agora, quer uma família santa, uma família pura, uma família que agrade a Deus? Ok, siga a Bíblia Sagrada, que ela nos ensina tudo sobre família. Tudo que uma pessoa quer saber sobre família está escrito na Bíblia Sagrada. O que não está escrito na Bíblia Sagrada é porque não procede de cima, do alto, do Pai das Luzes, de Deus, mas procede de outras fontes. Inclusive essa novidade do gender cure, isso também é uma novidade que não deve ser aprendida nem defendida por nenhum cristão. Por ao nascer,
Deus já nos deu o nosso gênero, ou masculino, ou feminino, ou macho, ou fêmea. Dizer que a pessoa que vai escolher o que ele quer ser, ou que estará debaixo aí de um tempo aí, um estágio probatório para se definir, isso não é verdadeiro, não vem de Deus. Isso é invenção humana e, quiçá, maligna. E para prosseguir conosco no primeiro ponto, o pastor Eliseu, ele nos fará esse belíssimo comentário. Mas o Senhor, meus irmãos, antes, pastor João César, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor falando aqui sobre legislação, e sabemos que o senhor tem a formação em direito, entende um pouquinho de legislação, aí uma quantidade boa, há tanto tempo trabalhando nessa área e resolvendo tantos problemas. A Bíblia Sagrada aqui, segundo o que o senhor vem nos apresentando nessa introdução, diz que o casamento bíblico ele é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Essa é a regra, são os 3 pilares do casamento instituído por Deus: ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Agora, segundo as novas teorias agora do século XX, eles estão querendo normatizar, com as suas ideologias, uma outra forma de casamento ou outras formas de casamento. Desde os tempos mais antigos até o século XX, eles não conseguiram normatizar isso. Por que só agora no século XX? O que é que está acontecendo nesse século XX, ou 21 melhor, 20 e 21, porque nós estamos apenas começando o 21, são 22 anos, e por que só agora, nesses tempos pós-modernos, é que eles estão querendo normatizar uma coisa que não conseguiram fazer há tanto tempo? Pastor, eu tenho 2 coisas a salientar a esse respeito. Primeiro é que ideologias, elas não se constroem de uma noite por dia. Eles já vêm trabalhando nisso desde lá de Sodoma, desde Gomorra, desde os tempos antigos, já existe um projeto e se vem trabalhando nessa ideologia, tentando emplacar isso. Até agora, por bondade de Deus, aquele que resiste está resistindo, está impedindo, e isso ainda não emplacou, e deve demorar ainda um pouco de tempo para que isso se emplaque. Perceba que nosso legislador, de alguma forma, tem sido omisso. Esse aí já é o segundo ponto que eu falo. Os nossos legisladores têm sido omissos, e algumas de nossas decisões têm sido com fundamentos em decisões judiciais, mas o judiciário não tem a função legislativa. Ele apenas supre algumas colunas, algumas falhas da lei, de interpretação e assim, mas logo teria que ter uma legislação. Se percebe, então, que a título de legislação não se consegue passar nem nos congressos uma legislação que contraria os princípios cristãos. Mas, a título de decisões monocráticas ou decisões colegiadas de tribunais, de gabinete, é que tem saído algumas decisões que vêm favorecendo algumas situações desse tipo. Então, perceba, mas legislação mesmo ainda não tem no Brasil que discipline com amplitude essa matéria, ainda não tem. Agora, eu até quero acrescentar também um terceiro ponto e falar, porque esse também é um dos sinais da volta de Cristo. É também um dos sinais da volta de Cristo. Então, o terceiro item que eu abordo, por que isso ainda não pegou de lá até agora e ainda tem um pouquinho de resistência, porque a volta de Cristo ainda não aconteceu, ainda tem na terra, ainda está na terra aquele que resiste a esse império do anticristo, porque o anticristo quer massacrar tudo quanto se chama de Deus, tudo quanto tem fundamento em Deus, como de fato a família tem fundamentos em Deus. Então o anticristo virá para arrancar isso. Ele ensaia isso, está ensaiando isso já, e tentando de vários modos. Em alguns países, mais, outros menos, em algumas culturas mais, em outras menos, mas Deus está no controle. Deus está no controle e o Espírito Santo ainda resiste. E é porque a igreja ainda está aqui na terra. Em breve a igreja subirá. Ela deixará de estar na terra, ela irá ao céu. Jesus virá nos buscar, em breve. Então, creio que nesse período da grande tribulação, acontecerá coisas bárbaras aqui na terra, que nem se dirá que é de ser humano. Mas, infelizmente, se caminha para isso, pastor.
Por isso disse Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? Não prevalecem. Observamos, né, pastor, esse desejo tremendo. As universidades hoje estão em grandes discussões, entramos nas páginas da internet e os seminários acontecem. Esse final de semana mesmo estou acompanhando pela internet, há um grande seminário sobre essa área, tentando apresentar dados e convencer as pessoas, aculturar as pessoas, transformar a vida deles de tal maneira que eles possam se adaptar a esta realidade, mas não estão conseguindo, porque, reforçamos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Existe aquele, como diz o pastor, o Espírito Santo, que resiste ao pecado e está dentro em nós, conduzindo a nossa vida. E é o Espírito Santo, pastor, que dá fôlego à igreja, que dá a ela essa condição de trabalhar, de lutar, de defender os princípios verdadeiramente cristãos, que são princípios bíblicos, são fundamentos eternos, E é Deus que instituiu a família e ninguém vai conseguir destruí-la, porque aquilo que Deus faz, ninguém consegue desfazer. Aquilo que Deus esconde, ninguém consegue achar. Estão lá tentando achar o Jardim do Éden até hoje, não conseguiram achar, e acho que nem vão achar, porque Deus escondeu e não tem como encontrar aquilo que Deus escondeu. Então, os fundamentos da família também estão alicerçados aqui, são fundamentos eternos que pertencem a Deus, e com certeza o inimigo não os terá enquanto o Espírito Santo estiver aqui cuidando da igreja. Nós temos então esse primeiro ponto que fala sobre a família, projeto de Deus, é o que nós já estamos tratando aqui. Projeto de Deus por quê? Porque quando Deus criou, ele criou o homem e já logo fez a mulher. Então, na introdução, Gênesis 1 e 26, 27, vai dizendo que Deus fez o homem à sua imagem, macho e fêmea o criou. Então, Deus não fez só homem, ele fez um homem ali primeiro, mas logo criou a mulher e da própria costela de Adão, formou a mulher e trouxe a Adão. Então, formou Deus esses dois e disse, olha, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Estabeleceu, vocês terão filhos, os filhos vão crescer, e depois deixará o homem a seu pai, e vai unir a sua mulher, e vai ser assim, consequentemente, surgindo as demais famílias que partirão desta de Adão. Então, foi Deus e não o homem que instituiu o casamento, como já reforçou o pastor João César. Se ele instituiu, quem é que pode quebrar? Aí vem o texto do livro do Salmo, né? Deus olha para o homem e ri, ou seja, fica observando a fragilidade humana, tamanho da fragilidade humana, e a pessoa querendo levantar a cabeça como se tivesse qualquer poder para dar um passo, como Jesus disse, quem é de vocês que com toda a esperteza, com toda a força, com toda a capacidade, consegue aumentar um côvado da sua vida quando Deus disser, vai parar por aqui? Pode ser o homem que for, não há remédio, não há maquinária, estrutura da medicina, da ciência que possa alterar. Deus diz, vai parar por aqui, parou. Mas o homem ainda acredita que pode competir com aquele que instituiu a família. É apenas na verdade, uma isso aí mentalidade. É o engodo do inimigo, que ele fica inflando o ser humano para fazê-lo brigar contra Deus. Porque o próprio Satanás já tentou brigar com Deus uma vez e se deu mal. E ele quer levar as pessoas a passar pelo mesmo caminho dele para ter a mesma sentença que ele já tem, a condenação. Então, à medida que o homem se inflama contra Deus, ele quer brigar contra Deus, ele acaba também cometendo o mesmo pecado de rebelião, de rebeldia, e então a sua situação não fica boa. E é isso que o inimigo quer, e está tentando levar todo mundo a fazer isso. Esquecem que Deus é soberano. O que é ser soberano? É aquele que não depende de ninguém, não precisa de ninguém. Costumamos dizer que nem o inimigo nosso é inimigo de Deus, em certo sentido, porque para ser inimigo tinha que medir força, mas não tem como medir força. Chegou um endemoniado diante de Jesus, um endemoniado que as pessoas fugiam,
o endemoniado gadareno, quando viam de longe, fugiam porque ele dormia no sepulcro, a polícia só prendia ele quando estava dormindo no sepulcro, mas quando ele acordava, ele quebrava os grilhões, quebrava as grades, então não adiantava nada. Mas quando Jesus chega, ele já cai de joelho e fala: o que vieste fazer aqui, nos atormentar antes do tempo? Por quê? E ainda fala assim: ó Filho de Deus. E ele reconhece isso, E ele sabe com quem está lidando. então sabe que não tem como medir força, mas aí aparece o homem, na sua pequenez, também querendo mais tudo com influência externa. Daí, pastor João César, o que a gente pode dizer, uma lição como essa, é uma guerra que nós temos Mas espiritual. é uma guerra espiritual. Não é uma coisa física, cultural, humana, apenas ideológica, social, educacional, não. É uma guerra totalmente espiritual. E aí já chama atenção: guerra espiritual, a gente se vence com armas espirituais. Igualmente espirituais. E quais são as nossas armas espirituais? A oração, a leitura da palavra. Daí o comentarista trazer aqui para nós que nós precisamos ter um compromisso com Deus e com a nossa família, levando a nossa família a ter um compromisso com Deus, orando com a nossa família e também fazendo culto doméstico, uma reflexão na palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para a nossa família, que é a nossa primeira igreja. A família é a primeira igreja. Quem não sabe ser igreja na família, talvez não pense, mas ele não vai conseguir ser igreja de verdade lá no templo, lá com o grupo. Primeiro eu preciso provar que eu sou um componente de uma família, de uma igreja aqui em casa. E aí, há muitas pessoas que não fazem mais o culto em sua casa. Tem alguns que ousam até ir 3, 4 vezes por semana na igreja, à igreja, e cultuarem lá. Mas em casa não fazem nem sequer um culto por semana. Uma lição como esta está nos chamando a rever esse conceito. Nós vivíamos um tempo em que os nossos pais, eles levantavam-nos da cama todos os dias para o momento do culto, da leitura bíblica, da oração. Quantas vezes minha mãe falava conosco: vamos nos ajoelhar aqui na sala, todos de joelho, orando e servindo a Deus ali. Agora hoje, muitas pessoas estão acreditando que há um culto lá na igreja para ser feito, mas esquece que a sua primeira igreja é a sua família. Não pense na segunda igreja sem primeiro pensar na primeira. É uma sequência. Você não vai deixar a outra igreja, mas prove primeiro aqui que você é a igreja, fazendo da sua casa uma igreja. O pai é um pastor, é um sacerdote no lar, a mãe está ali auxiliando, os filhos têm que estar ali acompanhando, tem que haver uma leitura. E aí digo, pastor, ouvi essa semana alguém falando que a solução para a família deles, o socorro, o livramento, foi quando o pastor Nelson e o pastor Roberto aqui propuseram uma leitura bíblica em família. Aquela leitura bíblica foi o que salvou o casamento e a família. Olha porque que bênção. Todos os dias eles estavam ali unidos, lendo, e os filhos não estavam entendendo mais, não havia mais uma compreensão do que estava se acontecendo na família, e quando eles fizeram a leitura bíblica e a oração, foi a solução, foi o socorro que aconteceu para a família. Que possamos aprender com questões assim. Então nós temos aqui a família como essa célula máter da sociedade. Célula máter quer dizer a célula mãe. A igreja, A geratriz, né? ela é uma sequência da família, mas a sociedade também. Então, uma família bem estruturada, ela vai estruturar a sociedade, vai ter uma sociedade justa, uma sociedade com bons políticos, uma sociedade com bons comerciantes, com pessoas que pagam seus impostos, cumprem suas obrigações, uma família que aprende cultuar a Deus aqui, ser uma verdadeira igreja e cumprir o ideal de família, homem, mulher, casal ali, pai, mãe, filhos, cada um com as suas obrigações, vai produzir uma sociedade que entende de hierarquia, de respeito, de compromisso, de respeito aos mais velhos, de respeito aos direitos de cada um, e assim sucessivamente. Então, se não temos uma família estruturada, consequentemente não terá sociedade estruturada. Interessante que a gente observa que muitos legisladores querem desconstruir aquilo que já está radicado, já está provado há séculos que é assim, e que, não sendo desse jeito, haverá
um esfacelamento da sociedade. Bem, no segundo ponto de nossa lição, ele aborda sobre fundamentos da família cristã. E aí ele fala sobre aquela questão que o senhor levantou, do casamento monogâmico, o casamento heterossexual e o casamento indissolúvel. Então, são características ou fundamentos para se ter um casamento bíblico, exatamente bíblico. Quando é que o casamento ele é monogâmico? Quando se casa um homem com uma esposa, um marido com uma esposa. Isso quer dizer monogamia, vem de a unidade, um marido e uma mulher. Esse é o casamento monogâmico e foi esse estilo de casamento instituído por Deus. Ele casou um Adão com uma Eva. Ele não casou dois Adãos nem duas Evas com um Adão, mas um Adão com uma Eva. Este é o casamento monogâmico e ele está em vigor até hoje. Há muitas pessoas tentando burlar essa norma ou normatividade da palavra de Deus, porque não aparece nenhum fiscal dessa lei aí tentando criminalizar as pessoas que agem diferente. Porém, é sabido que todos comparecerão perante Deus para prestar contas. Não precise ninguém ficar tão preocupado, achando que, pois é, ninguém executa essa lei de Deus, executa. A lei de Deus está em pleno vigor e há um juízo instalado, prontinho para isso, que é o juízo final. Quando todos, sabe o que são todos? São todos. Comparecerão perante ele, e diz o apóstolo Paulo que todo joelho se dobrará diante dele, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, diante desse juízo, que ocorrerá no juízo final, todos prestarão contas de suas desobediências, suas rebeldias. E isso me refiro, pastor Eliseu, àqueles que não se converterem a Cristo. Porque há um escape, antes do juízo final, há um escape. Mas quando? Agora, na dispensação da graça. Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos livrar desse juízo, desse julgamento, que é o juízo final. Então, Cristo pode nos livrar. Juízo final é um julgamento que basicamente é para lavrar sentenças, é para que ninguém seja condenado sem que tenha a possibilidade ali da ampla defesa e do contraditório, se quiser se valer desse princípio lá. Contudo, se ele conseguiu a ampla defesa, que é Cristo, se conseguiu o contraditório, que é Cristo, aceitando Jesus como Salvador, ele nem vai a julgamento no juízo final. Quer dizer, então é bem fácil alcançar a salvação, independentemente do pecado que tenhamos cometido. É só aceitar Cristo como Salvador e está tudo resolvido. Andando na presença dele, guardando a palavra dele, está tudo resolvido, sem necessidade dessa audiência universal lá no juízo final. Bem, e a heterossexualidade? Bem, se casa também um homem com uma mulher, é exatamente isso. Não permite que se case dois homens ou duas mulheres entre si, mas se casa um homem com uma mulher, porque a hetero quer dizer que é um masculino e um feminino. Então não se casa dois masculinos e dois femininos, mas se casa um masculino com um feminino, ou um feminino com um masculino. É isso que quer dizer a heterossexualidade. Então se casa um homem com uma mulher e se casa uma mulher com um homem. Nunca dois homens entre si, nunca duas mulheres entre si. E o princípio da indissolubilidade. O casamento é indissolúvel. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Não é uma sentença humana, uma sentença judicial, ou administrativa, ou consensual, sei lá como queiram, que irá dissolver um casamento. Não é, porque o princípio ele é superior à competência humana. Qualquer juízo humano para dissolver um casamento, ele é incompetente para isso. Então, quer dizer, esse julgamento, ele fica sem valor. Parece-me que, recentemente, algumas decisões do ex-juiz Sérgio Moro foram desfeitas
porque foi julgado incompetente, ou em relação ao foro, é uma incompetência que aconteceu por lá, e então esse julgamento não teve validade, porque por juízo incompetente, em relação à matéria, em relação ao foro e etc. Também, para desfazer um divórcio, ou desfazer um casamento, mediante um divórcio, o juízo humano é incompetente, nós não somos capazes para decretar um divórcio, porque há uma incompetência natural aí, porque a gente ferirá a competência que é do próprio Deus. Mediante a morte, ele coloca fim a um casamento, ou ele pode, deixou lá uma cláusula de excludente, que ele permite que em casos de traição, ou quando o cônjuge é descrente, que não aceita a convivência com um cônjuge que serve a Deus, então Deus permitiu que ele se casasse com outro. Apenas essas duas hipóteses aí, que Jesus Cristo abre lá aquela cláusula de exceção. E mais nenhuma pode justificar a indissolubilidade de um casamento, porque a competência é privativa de Deus, ela é exclusiva de Deus, e Deus não a compartilha conosco, não está naqueles atributos compartilháveis, quando Deus compartilha com o homem, mas é exclusivo de Deus essa competência. E quem se arvora nesse direito acaba tendo problema lá também, porque está ultrapassando seus limites para julgamento e vai responder por isso lá no tribunal do juízo final. E vem aí um terceiro ponto, a sutileza da nova configuração familiar. Pastor Eliseu está com muita vontade de falar sobre isso. Fique à vontade, pastor Eliseu. Então, esse é um assunto complicado, porque já falamos aqui, é uma guerra espiritual, e a igreja precisa ficar atenta, manter-se na palavra do Senhor, que é uma palavra viva e eterna, permanente, que passa o céu e passa a terra, mas ela não passa. As tentativas de manipularem a Bíblia surgiram desde os tempos mais remotos. Entretanto, Deus não vai mudar, como acaba de explicar o pastor João César. Então, nós temos aqui a sutileza da nova configuração familiar, uma nova roupagem, um novo rótulo, como aqui foi falado, né? Então, a tendência é dar uma nova figura para que as pessoas agora sigam pelo percurso dessa normatização que ora estão criando. Mas essa criação não é bíblica. Teremos como salvos que continuar combatendo. Nós sabemos de cor e salteado, nós que servimos a Deus, estamos na igreja, e de repente até não queremos nem comentar isso com os nossos filhos. Não podemos fechar os olhos, porque a mídia está aí, os livros, televisão, as escolas, as teorias diversas que se vê através até mesmo das propagandas, filmes, e hoje é impossível de nossos filhos não terem acesso a essas coisas. Então a melhor maneira é explicarmos a eles os malefícios disso tudo e o ódio que Deus tem a essa nova configuração. E que nova configuração é essa? Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Então, eles reconheceram, claro, como disse o pastor aqui, já na sua primeira fala, o legislativo não legislou, e não é função do Supremo Tribunal essa criação de leis nesse aspecto, ou seja, ainda não houve uma criação, precisa-se um processo primeiro de criação pelo legislativo, para então se tornar uma lei onde possa se dizer, está na nossa legislação, estão nos nossos códigos, estão nas nossas normas legislativas, e isso ainda, graças a Deus, não aconteceu, mas
Supremo Tribunal, o Conselho Nacional de Justiça, se veem na necessidade de resolver problemas particulares, questões esporádicas que surgem, então eles criam determinadas normas e publicam, como é o caso do Conselho Nacional de Justiça, que publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, de certa forma, já há um direito, já há normas que legalizam isso em nosso país, mas ainda não somos obrigados. A igreja não é obrigada a fazer, né, pastor, um casamento. E nem que haja uma lei, também a igreja não é obrigada. Aqui o tribunal apenas reconheceu os direitos que têm essas pessoas que querem, que querem formar uma sociedade civil e resguardar um patrimônio, que também é como se fosse uma empresa, na verdade. É um patrimônio que é adquirido em conjunto e que, ao final, precisará de ser partilhado. Então, é uma questão de justiça, uma questão social que está se resolvendo aqui, pelo menos temporariamente. Mas nem criou uma família, porque o decreto de criação da família ele provém de Deus e não de nenhuma regulamentação humana. Então, ele é maior, ele está em outra hierarquia, e que isso provém de Deus e não do homem. Então, foi Deus quem criou a família e essa regulamentação, a nível universal, ela pertence com exclusividade a Deus. O legislativo pode legislar a respeito, os tribunais ou os juízes podem também decidir como a legislação permite, nas falhas da lei, também ele pode decidir, e vale aqui entre as pessoas. Agora, a igreja, o crente verdadeiro, o crente que serve a Deus, ele tem como regulamento e como fundamento a Bíblia Sagrada. É estranho nós observarmos alguns cristãos querendo se valer da lei civil para tentar anular a lei divina. É aí que está o absurdo. Em a justiça decidir algumas coisas, não está tão absurdo como os próprios cristãos querer que a lei de Deus seja suplantada pela lei humana e encontrar na lei humana uma falha ou uma justificativa para tentar invalidar a lei de Deus. E isso que se torna mais absurdo e que nos chama muitíssimo atenção. Como se os nossos legisladores, eles tivessem o conhecimento da Bíblia, tivessem essa comunhão divina e essa autoridade divina. Eles têm autoridade para legislar dentro das ordens, dentro do papel deles, naquilo que é justo. Mas tudo aquilo que confronta a palavra de Deus não cabe a eles. Segue-se a Bíblia. Tudo que confronta a Bíblia, segue-se a Bíblia. Segue-se a Bíblia. E aí nós temos aqui no segundo subponto, pastor, a sexualidade não binária. O que é isso? Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Então, são a pessoa, o genderqueer que eles apresentam, hoje existe N vocábulos sobre isso. Nós falamos aqui esses dias que o dicionário Priberan apresenta 56 nomenclaturas, e há nomenclaturas aí que não se acabam mais. É tanto que nós temos aí o LGBT, a LGBTI, depois criou LGBTQIA+, e não há limite para essa sigla. Daqui a pouco se estende de uma tal forma que não sei onde vai parar, né? Puseram mais na frente para poder dizer, e abarca as outras realidades que estão surgindo aí de ideologias. Aí, agora, com essa expressão do gender queer, eles querem abarcar todas essas categorias e indefinições ainda por parte das pessoas. Isso, porque o gender queer significa que ele não é nem 100% homem, nem 100% mulher, não se sabe o que ele é. Então, ele pode estar com a mulher, pode estar com o homem, pode estar com os dois. Então, é esse tipo de coisa que surgiu a partir de John Money, por exemplo, que criou o termo ideologia de gênero, e depois Simone Beauvoir, né,
que criou também essa ideia de que não se nasce homem, mas torna-se homem, não se nasce mulher, mas torna-se mulher, algo que confronta com a Bíblia Sagrada. Então, essa sexualidade não binária é essa atitude de dizer que a pessoa não nasce homem, mas ele vai tornar-se homem, ele vai escolher se ele quer ser homem ou não. Ele não nasce mulher, ela não nasce mulher, ela vai escolher se ela torna-se mulher ou se ela quer ser homem. Ou seja, o sexo de nascimento biológico não define a pessoa. É esta a configuração que eles estão produzindo. Todavia, a Bíblia vai continuar apresentando o que Deus estabeleceu, homem e mulher, e macho e fêmea, é o que a Bíblia sempre trabalha, macho e fêmea. Heterossexual e indissolúvel. Indissolúvel. Vai continuar. Então, nós vemos todas essas teorias aí, mas são teorias que vêm para complicar, pastor, porque alguns já querem fazer fazem, né, cirurgias chamada de redesignação, que é uma cirurgia para troca de sexo, como se trocar o externo vai resolver aquilo que está por dentro, né, outros órgãos que são internos, como útero, ovário, outros componentes são biológicos. São biológicos que não tem como mudar. E a questão do próprio sentimento, a pessoa sabe que ele não nasceu aquilo, né? Agora, a ideologia vai batendo a tal forma... E o pior é que tem algumas cirurgias dessas são irreversíveis. Depois que fez, aí já fica complicado, e as coisas não se tornam mais ao natural. Lá na frente, que querer voltar... Não vai conseguir. Não vai conseguir. E então, a mentalidade, quando ela é insistente em algo, nós temos um ditado, um provérbio, que diz que uma mentira de tanto ser falada, a própria pessoa acaba acreditando que aquilo é verdade, de tanto falar aquela mentira repetidamente. Então, é o que está acontecendo com a nossa cultura. Fala-se, para poder desconstruir aquilo que é a verdade e as pessoas passarem a acreditar na mentira. Então, como é uma coisa séria, pastor, até nós veremos na nossa próxima lição, da próxima semana, a questão da desconstrução. Eles querem desconstruir porque acreditam que, desconstruindo, você pode construir de uma forma diferente, com outra roupagem. Então, quando eu apenas tenho uma ideia, é uma coisa. Agora, quando eu pego essa ideia e faço ela se tornar uma cultura de tanto massificar a mentira, isso acaba prejudicando até mesmo os nossos filhos, até mesmo aqueles que estão em nosso entorno, porque eles estão convivendo com toda essa sujeira. E é muito fácil eu me sujar. O limpo, quando ele passa num lugar sujo, não vai limpar uma casa suja, porque passou ele ali, tomado um banho limpinho. Mas o sujo, quando encosta no limpo, tende a sujar. Então, como a igreja está no mundo, e o mundo jaz no maligno, ela precisa tomar grande cuidado para que ela não se manche com o pecado, porque o pecado mancha. Então, esse o nosso compromisso com a nossa família. Ok, temos por último já um quarto item de nossa lição: princípios bíblicos para uma família sólida. Quem deseja construir uma família sólida, uma família essencialmente cristã, ou cristã verdadeira, então alguns passos são necessários tomar. E isso vem na forma de princípios bíblicos, coisas que não podem ser arredadas, afastadas, substituídas, nem desconstruídas, nem reconstruídas. Já ficou construído e é para seguir exatamente assim como Deus quis. O papel dos pais. Todo pai, toda mãe, Deus os confiou uma missão de grande relevância na edificação da sua família, em trazer para o seu filho, para a sua filha, o ensinamento correto, o ensinamento bíblico.
Inclusive, lá em Deuteronômio já tem uma normatização a esse respeito. O senhor poderia encontrar aí e ler para nós, quando é exigido do pai de família ler, falar, levantando, sentado e etc. Então, há para a família, há para os pais já uma incumbência bíblica para trazer isso para os seus filhos. Conseguiu? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, versículos 6 ao 9. Então, pensa que coisa riquíssima nós temos na palavra de Deus, a própria Bíblia, o próprio Deus, conferindo ao pai de família, conferindo à mãe de família, a responsabilidade para conduzir bem o seu filho. E lá em Provérbios também tem uma outra citação lá, que fala que tem que ensinar o filho no caminho. Você vai conseguir daqui a pouquinho, nós iremos apreciá-la. Então percebam que Deus municiou a família do regramento, da orientação necessária para a instrução do menino, da menina, para que mesmo depois de velho, eles permaneçam nesse caminho que foram criados, sem com que isso seja desconstruído ou desfeito, mas persevera nisso. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço, né? Provérbios 1, 8 e 9. Que maravilha! Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9. Isto é coisa que enriquece, que dota o pai de família daquele material didático, daquele material necessário para a instrução do menino, da menina, para que a família fique no modelo cristão verdadeiro. E mais, além desse primeiro princípio que os pais já recebem de Deus, essa graça, essa autorização, essa competência, temos ainda o papel da igreja. A igreja também tem um papel fundamental no discipulado, na orientação e no ensino, para que nossos filhos cresçam guardando aquilo que conheceu da palavra de Deus. Então, ao ensinar o menino, a igreja leva a ele a vontade de Deus, aquilo que Deus gostaria que ele ou que ela fosse, quando ou em toda a sua vida, desde a infância até se tornar adulto. E qualquer desobediência a isso, qualquer alternativa a uma coisa que Deus já planificou, retificou, então não há como ser implantado. Nem se tentar desconstruir, não conseguirá nem desconstruir e nem reconstruir outro parâmetro além desse. O que Deus estabeleceu está estabelecido e é regra para o julgamento que Deus fará da terra, ou seja, do ser humano aqui na terra, quando chegar lá para prestar contas. E isso nos deixa bem à vontade para falar que a nossa vida aqui é tão curtinha, Deus não nos deu essa possibilidade de viver muito tempo aqui, para que nós tivéssemos noção de que nós somos passageiros e vamos apresentar lá a esse grande juiz e prestar contas de tudo que nós fizemos aqui por meio do corpo. Sim, pastor Eliseu. A Bíblia chama isso de confusão, né, pastor? Trocaram a glória de Deus, querendo mudar todo o estilo criado por Deus, como está no capítulo 1 de Romanos. Mas eles, na mente deles, pensam que trocam, e até nas práticas próprias deles, mas na legislação divina não conseguirão, porquanto Deus é soberano, está sobre tudo, e aquilo que ele criou, quem é o homem para mudar? É impossível. Repetimos,
a família foi instituída por Deus, não foi o homem que instituiu. O casamento foi instituído por Deus, não foi o homem quem instituiu. Agora, as flechas, os dardos, as ameaças que a família está enfrentando é grande, porque a criança nasce, o ser humano nasce e precisa ser educado, como o pastor acabou de falar aqui, em Deuteronômio, é para ensinar, sentando, levantando, andando, ter como esteira nos nossos olhos. Por quê? Porque a criança aprende pela repetição. Se não há esta repetição da palavra, mas há a repetição de uma ideologia maligna, que ideologia vem da palavra de ideias, pensamentos, invenções, criações, teorias criadas. Se eu só ouço aquela teoria, eu acabo acreditando naquela teoria. E se também ouço muito aquela teoria e muito pouquinho a palavra de Deus, também eu estou correndo risco. Então, vivemos numa época em que a nossa família está sedenta da palavra de Deus. Não só a nossa família, mas a sociedade, os homens, que muitas vezes lemos bons livros e alguns outros que parecem ser bons e nem são tão bons assim. Então, que possamos ser bons leitores, que tenhamos a oportunidade de ir para boas universidades, mas que a palavra de Deus acompanhe-nos onde quer que nós estejamos. E uma coisa interessante é que eu volto aqui naquela questão da nossa família. Se eu cuidar da minha família, pastor João César, professores, pastores que estão nos ouvindo, se nós conseguirmos cuidar da nossa família, já é uma grande coisa. Jesus está voltando. O pastor falou aqui no início sobre a volta de Jesus. Depois que Jesus voltar, esse mundo virá um problema seríssimo, inexplicável. A Bíblia registra esses fatos catastróficos no Apocalipse, mas também diz que enquanto o Espírito Santo estiver aqui, vai ser detido o poder do inimigo, o poder do mundo, o poder de Satanás. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, vai haver um controle. Entretanto, nós estamos aí no mundo e precisamos educar os nossos filhos para que eles não percam a direção. Então, repito, se eu conseguir salvar a minha família para a vinda de Jesus, já é uma grande coisa. Tem pessoas aí lutando para salvar o mundo, a cidade, o mundo, o universo inteiro, e não estão conseguindo salvar a sua própria família. Jesus está de olho em cada um de nós. Façamos da nossa casa um verdadeiro lar, uma verdadeira igreja, e então, de tanto a nossa família ouvir a palavra, podem até sofrer algumas lesões na caminhada espiritual, mas ela vai chegar no final, porque o pai cumpriu, a mãe cumpriu, a família cumpriu, os responsáveis pela família cumpriram o que a palavra de Deus ensina, ensinando, andando no caminho, assentando, levantando e de todas as formas possíveis. Então, pastor, o pai consegue salvar o filho? Não, não consegue, mas ele consegue ensinar o caminho da salvação ao seu filho, e em Cristo ele conseguirá alcançar a salvação. Há uma leitura lá em Provérbios 22:6, se você puder localizar para nós, que também atribui ao pai essa responsabilidade pelo ensino do menino, da criança, daquele que está precisando de ser adestrado no caminho do Senhor. Essa leitura com certeza irá reforçar aqui o que nós estamos falando e também aquele direito-dever que todo pai, toda mãe tem para instruir os seus filhos. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ah, que coisa linda que temos na palavra de Deus. Esse dever de ensinar é nosso e nós não podemos deixá-lo passar despercebido. Há muita gente despreocupado, achando que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Não está tudo bem, não. É preciso que os pais e que a igreja, por seus departamentos, por seus membros, prossigam cumprindo o ditame da palavra de Deus, sob pena de responder em juízo, não no juízo da terra, mas no juízo que todos haveremos de comparecer perante o Senhor nosso Deus.
O inimigo, pastor, ele tem cegado o entendimento das pessoas de uma tal forma que as pessoas se revoltam. Hoje nós encontramos as pessoas iradas, porque o inimigo usa pessoas para causar uma indignação nas crianças, nos jovens, nos adolescentes e até nos adultos. Essas palestras, esses seminários que são produzidos já intencionalmente para confrontar a palavra de Deus, são apresentados por pessoas que demonstram uma indignação, uma ira, um ódio, um desejo de vingança contra Deus, contra o próprio Deus. E às vezes os nossos filhos estão ouvindo isso, e isso acaba sendo um veneno. E aí o filho chega em casa e começa a pensar, poxa vida, uma menina diz assim, os homens mandam na gente, os homens castigam a gente, desde que existe mundo, há esse autoritarismo. Eu não sabia que os homens são tão maus desse jeito. E aí isso traz esse pensamento, então vai criando uma força para esse feminismo que está sendo exacerbado. É tão claro na Bíblia Sagrada que Deus deixou o papel de cada um. Nós temos lá em Efésios, nós temos em Pedro, desde o Gênesis, nós temos os textos bíblicos apresentando o papel do pai, o papel da mãe, o papel do filho, e demonstrando que a casa, a família é um lar vem de lareira, de aconchego. Se está dentro da palavra de Deus, cada um exercendo a sua função dada pelo Senhor, vai haver paz. Por que Deus não fez 2 homens? Fez um homem e uma mulher, exatamente para não ser a mesma coisa, para haver complementação. Então, o ser humano quer mudar, não é para haver igualdade. Deus se fosse para haver igualdade, Deus tinha feito 2 Adãos. Deus fez um Adão e uma Eva, porque o homem só é feliz com uma esposa, e uma esposa só é feliz com um esposo. Deus sabe disso e criou, e os filhos são felizes por ter os pais, e os pais, quando projetam ter seus filhos, já projetam porque querem ter felicidade no lar. Ninguém tem um filho para trabalhar, para sofrer nesse mundo. Ele tem um filho porque ele acredita que ali no lar vai haver a presença de alguém rindo, brincando, um abraço, aquela alegria. Então, cada um no seu papel, mas o mundo quer mudar os papéis, desconstruindo o que a palavra de Deus há séculos já vem ensinando e que ela não vai mudar, mas nós estamos aí diante do problema e chama a tua atenção, vigia o teu filho, vigia a tua filha, fale claramente sobre esses assuntos, diga a ele, meu filho, Deus sempre amou o homem e a mulher, Deus sempre valorizou, para Deus não há diferença. Aliás, pastor, quando a Bíblia diz assim, fez Deus o homem, no original ali, fala assim, macho e fêmea o criou, fala assim, fez Deus a humanidade. Não é o homem, como o ser masculino. Para Deus não existe o homem e a mulher, é a humanidade, é o ser humano. Agora, quando se trata de papéis, de função, então Deus faz macho e fêmea, para poder então haver essa complementaridade, mas quando chegar no céu, não existe macho e fêmea no céu. Não existe essa diferença, não existe a importância maior da mulher do que a importância maior do homem, não existe, é uma complementaridade, um depende do outro, e se um não combinar com o outro, o ser humano vai ficar faltando, porque foi tirado do homem, da parte de sua costela, e costela, ali no original, pastor, não é uma costela como nós falamos hoje, uma costelinha, é metade, a metade, é uma banda, entendeu? No original ali é uma banda mesmo, e aí Deus reconstruiu lá como ele na sua onisciência fez, mas para dizer, é metade, se faltou, faltou. Agora as pessoas querem mudar, mas ensine isso ao seu filho e à sua igreja, converse mais sobre esse assunto, seja claro com a palavra de Deus, que nunca foi machista, mas que sempre trabalhou de uma forma com amor, com carinho, para que todos cheguemos ao céu com segurança. Que maravilha! Estamos chegando ao final de mais uma lição da Escola Dominical, mais um programa para abençoar a família, para abençoar a igreja, abençoar a sua congregação de um modo geral. Então eu concluo, pastor Eliseu, dizendo o seguinte, que há uma cura para esse problema. Deus deixou a igreja na terra para agir como um centro terapêutico para curar as pessoas que estão com essas dificuldades.
e é preciso que haja nas igrejas pessoas treinadas, habilitadas para a ministração do ensino e para aconselhamento também de pessoas que estão com dificuldades da sua identidade. E é preciso que haja, da parte de Deus, a humildade e também da parte de Deus para o ser humano, e que nós sejamos essas pessoas que aceitam o projeto de Deus em nossa vida para trabalhar na cura de outras pessoas que estão precisando. Essa lição da escola, por exemplo, já é um desses processos de cura, de terapia, para que a família viva bem, a igreja viva bem e todos sejamos abençoados por ele. Finalizo aqui agradecendo a sua audiência, agradecendo aos pastores presidentes que estão acolhendo este programa e passando para as suas respectivas igrejas e congregações, e também aos professores superintendentes que estão se dedicando para ensinar a palavra de Deus. Nosso abraço às autoridades eclesiásticas que estão exercendo as suas funções na condição de presidente da Semadeiron, vice-presidente, segundo vice-presidente, secretário, tesoureiro, e também a todos aqueles que Deus chamou para a sua grande obra aqui na terra. Que tenham um domingo abençoadíssimo. Aproveitamos, pastor João César, aqui para agradecer a alguns irmãos que estão sempre nos acompanhando nessas aulas, assistindo e, acredito, até passando links dessas aulas para outros professores de escola dominical e alunos. Então, eu quero aqui agradecer esses irmãos, Cláudio de Paula, que sempre está conosco. Ele diz que sente-se muito feliz e é muito bom ouvir a palavra de Deus ensinada aqui nesta aula dominical. Também nós temos João Ventura, que também traz a sua palavra de agradecimento e falando sobre o casamento, da importância do casamento. Nós temos também Augusto Neto também, que diz: a paz do Senhor, pastor João César, pastor Eliseu, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos aí da Semadeiron, em nome do nosso pastor Nelson. Então ele está trazendo aqui também a sua gratidão. Nós temos também Edilaine Romualdo de Andrade também. Deus abençoe a todos esses irmãos, e você que está sempre nos assistindo, querendo mandar a sua mensagem, nós também poderemos estar aqui fazendo o nosso agradecimento, enviando esta palavra de alegria, de expressão, de gratidão, por vocês darem o tempo de vocês para a palavra do Senhor, assistindo aqui estas aulas, que com certeza fazem muito bem para a vida de todos os que assistem, tanto professores como alunos que amam a gloriosa palavra de Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, agradecemos ao Senhor por nos dar a oportunidade de estarmos ministrando a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, Jesus, o Senhor é dono desta palavra, que ela possa encontrar guarida em cada coração, não somente a mensagem aqui explanada, mas o momento em que os Teus filhos forem para as suas salas, e que haja, Senhor, uma prática daquilo que aqui estamos, Senhor, transmitindo de uma forma teórica, mas que sabemos que o Teu Espírito Santo é o Senhor, é o amado da nossa vida, que interpreta e que nos ensina de uma forma maravilhosa. Obrigado, Senhor. Abençoa todos os nossos pastores, toda a nossa convenção aqui no estado de Rondônia, e que a Tua paz esteja, Senhor, em cada igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.